Rita Mendonça, bem-vinda ao Festival CIE da Rita Diversidade. parece centralizada na tela. Ela está em uma Muito transmissão obrigada remota. pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês aqui. Para mim é sempre Rita uma está oportunidade, uma sentada. alegria, uma emoção poder falar sobre Gaia. Imagens do palco no teatro. Gaia, né, ela é uma rainha e eu espero que a gente possa O grande painel no reverenciá-la, fundo do palco está com mas imagens de Flávia e de também uma Rita. divindade, né? Então também que a nossa reverência seja ainda maior. É possível ver no Nome, né, palco Gaia, 4 é o nome de poltronas uma vazias. divindade da mitologia Entre cada grega, poltrona há que uma representa mesa. a Terra, nosso planeta, e tem uma representação, né, de mãe poderosa e imensa. Quem escreveu sobre Gaia foi o Hesíodo, então ele diz que Gaia nasceu do caos primordial, vasto e escuro, e deu à luz Urano, o céu, com suas multidões A imagem de Rita estrelas, aparece centralizada na os tela. mares e Rita oceanos. Mendonça. Gaia, Ela usa a óculos, terra um de colar seios vermelho fartos, e uma uniu-se blusa então a seu cinza. filho Urano e deu à luz os deuses Atrás dela e há os uma grande titãs, parede branca com que algumas engendraram imagens. todos os seres Uma vivos da delas é uma terra, foto de uma mulher incluindo a nossa segurando um própria neném. espécie. Então, a gente falar de Gaia, né, como divindade, é uma forma de reverenciar a Terra como viva, sagrada, repleta de significado, de caráter e de alma. E a mitologia grega é conhecida por muitos, né? Ela é bem conhecida, mas o nome Gaia, Rita para entrelaça designar as a Terra, mãos. já nos tempos mais recentes, passou a ser mais conhecido desde os anos 60, 70, quando um cientista inglês chamado James Lovelock, ele emprestou esse nome para a sua hipótese, que hoje é uma teoria, a teoria de Gaia, né? Mas na época, quando ele teve a ideia, ela se chamava hipótese de Gaia. O James Lovelock, ele, como cientista, ele estava trabalhando para a NASA, estudando vestígios de vida em Marte. E lá fazendo suas análises e tal, e aí de repente ele teve um insight, né? Ele intuiu que a vida, tal como a conhecemos, é quem cria e regula a atmosfera terrestre. Então, porque a nossa atmosfera ela é dinamicamente estável. Ou seja, os gases estão permanentemente se movimentando pela atmosfera. No canto inferior esquerdo da E esse tela aparece um movimento se QR dá Code pelo com o símbolo do metabolismo de Bradesco. todos os seres vivos, por essa diversidade imensa de seres vivos Rita que mexe a as mãos Terra enquanto fez fala. brotar. Ela Então tem entrelaça os dedos e arregala os uma olhos. dança incessante na atmosfera, tão diversa e tão complexa, Rita faz movimentos que é por circulares com as meio duas dessa mãos. complexidade mesmo que ela se mantém estável. Atrás dela há uma E que os pequena mesa com principais um vaso gases com flores necessários para o rosas. metabolismo dos seres vivos atuais permanecem constantes. Então é quase que como é que vai provar isso, né? Parece uma ideia mágica isso, né? E ele teve que trabalhar duro, publicando mais de 100 artigos e fazendo modelos para provar essa dinâmica viva da Terra, né? Publicou em revistas científicas, até que, por fim, a sua hipótese pôde ser considerada uma teoria. Mas, até por conta dele ter dado esse nome, né, Gaia, um nome da mitologia, ele sofreu muitas resistências no meio científico, Imagens do porque palco que se o encontra vazio paradigma e com as vigente luzes apagadas. no E ambiente imagem do telão científico onde aparece Rita. tem uma visão da Terra como estática, previsível, controlável. E, por incrível que pareça, por mais que essa visão tenha sido reconhecida, ela ainda é pouco praticada, né? E todo o manejo da Terra, o que prevalece, né, o que está mais A imagem de forte, Rita é Mendonça ainda volta a essa aparecer visão centralizada de na que a tela. Terra é possível ser
No canto das inferior coisas esquerdo ainda funcionarem em aparece um QR separado Code e para logo que a gente abaixo está possa escrito Bradesco. controlar. Bom, mas tem algo que é fato, que a proporção de oxigênio na atmosfera permaneceu mais ou menos estacionada em níveis habitáveis pelos últimos 300 milhões de anos. Faz 300 milhões de anos que a taxa de oxigênio da atmosfera é de 21%. Ou seja, todas as plantas e algas estão produzindo esse oxigênio por meio da fotossíntese e todos os animais e também as plantas estão consumindo esse oxigênio e liberando o gás carbônico. Então, existe esse trânsito, para falar só dos mais essenciais, então, e trânsito também de tantos outros elementos que fazem parte da atmosfera. E essa estabilidade já fazia 250 milhões de anos que tinha ocorrido uma explosão de vida, com uma diversidade imensa de vida, tal como a gente conhece hoje. Ainda teve ciclos de extinção, mas essa diversidade, essa fisionomia, ela está bastante, a gente consegue reconhecer desde os últimos 550 milhões de anos, mais ou menos, né? A vida, portanto, ela produz os gases atmosféricos, como também regula a sua abundância, mantendo os níveis adequados à própria vida durante vastos períodos de tempo. Enquanto isso, olhando para a atmosfera de Marte, ela é estável também, porém sem essa dinâmica, o que faz pensar que a vida tal como a conhecemos não está presente em Marte. Veremos as pesquisas futuras, né? Mas o interessante, e aqui é uma curiosidade, né, que quando James Lovelock estava ainda pesquisando sobre a sua hipótese, ele mora ainda, né, tem mais de 100 anos, mas ainda está vivo, numa pequena cidadezinha do interior da Inglaterra, onde morava também um amigo dele, um cara muito estudioso, Imagens do prêmio Nobel de palco com um literatura, painel tal, William centralizado ao Gold. fundo, onde aparece E Rita aí eles Mendonça. estavam fazendo uma caminhada juntos e o Lovelock contou para ele dessa percepção que ele tinha, né, de ver a Terra como um organismo autorregulador. E aí o William Gold falou assim, nossa, Atrás da mas isso é a apresentação de Rita estão própria aparecendo visão imagens da moderna natureza da antiga no painel. divindade grega, do Gaia, né? E aí ele sugeriu para o Lovelock que uma ideia tão grandiosa precisava de um nome à altura. Ele falou assim, oh, isso daí é Gaia, tem que chamar Gaia. E o Lovelock se entusiasmou com o nome, porque assim ele criava a possibilidade de que a presença viva da divindade pudesse de novo ser reconhecido pela própria cultura moderna ocidental, né? Questionando então a visão antiga da Terra como estática e resgatando uma visão da Terra como uma divindade, como uma forma de reverenciar a Terra como viva, sagrada, repleta de significado, caráter e alma, como está na origem desse nome. Então, é muito cheio de significado. Cada vez que a gente disser a palavra Gaia, a gente está vivificando a percepção que a gente tem desse planeta tão maravilhoso. A imagem de Rita volta a aparecer centralizada na tela. De onde a gente emergiu, né? Acima dela, há uma faixa branca com o símbolo do festival, que é uma digital colorida. E está escrito Festival CIE da Diversidade, porque a vida é plural. Mas é reconhecido, né? Que considera as relações entre todos os elementos e seus processos de permanente transformação. Todos os elementos desse planeta estão se relacionando e se transformando continuamente em diferentes velocidades. Ainda que a história da vida na Terra seja compreendida como uma sequência de eventos identificados por deduções e experimentações científicas, né, quando a gente vai estudar a evolução e vai trazendo cronologicamente como é que as coisas foram acontecendo, a gente também pode compreender que dentro dessa dinâmica
o mundo está se formando a cada instante. Ele está sempre se formando, assim como ele quando começou, assim como sempre foi. Então o mundo não está terminado, né? Então a Gaia não só ela é a origem do mundo, mas ela também é essa dinâmica que faz o mundo seguir existindo, né? A origem do mundo não deve ser buscada num lugar longínquo, separado no espaço e no tempo, né? A origem do mundo está em todo lugar e existe a cada instante. Ela é um processo constantemente em curso. Rita, apoie a sua mão E é esquerda em muito seu fácil, eu queixo. gosto muito de propor um exercício, você poderá fazer depois, se Ela você entrelaça quiser, as duas de mãos. pegar uma planta qualquer, e você observar essa planta. Só que observar detidamente, detidamente, com muita atenção. Olhar todos os detalhes dela. E com o tempo com uma observação muito concentrada, você vai perceber o movimento dela se formar, o movimento dela ela ir de encontro ao ar, né? Então, claro, se você não vai observar, você vai ver que na semana que vem ela vai estar diferente, né? E você sabe que aquilo aconteceu, mas se você observar, você entra em contato com essa ideia de que o mundo está se formando a cada instante. Essa planta é nova, né? Ela é um novo ocupante. Cada folha que emerge é um novo ocupante do planeta e tá influenciando a atmosfera. É uma nova plataforma de produção de oxigênio e consumo de gás carbônico. Então, a compreensão dessa impermanência e de dependência entre tudo quanto existe tem se mostrado cada vez mais fundamental para o entendimento do que nos acontece, pois a vida entendida como movimento, interação e criação vai de encontro com a visão de que o mundo é estático, definitivo e com relações controláveis sobre o meio, né? As intervenções humanas, quando não respeitosas dessa dança, têm resultados muito graves, não só para o conjunto dos seres vivos terrestres, entre eles, em especial, a própria espécie humana, e isso é o que a gente está vivendo no presente, né? E isso é decorrente dessa visão Rita franze as compartimentada, sobrancelhas e abre as como se mãos. cada ação não Ela influenciasse entrelaça as todos mãos os demais campos e da as solta e existência. faz Então, a gente está movimentos vendo a circulares. pandemia, é exatamente um exemplo óbvio, né, de que a destruição dos ambientes silvestres provoca a facilitação da expansão de um vírus altamente contagioso e que causa uma doença rapidamente mortal, né? Então é uma consequência desse jeito de ver o mundo como se as coisas estivessem separadas. Ele está mostrando que nada é separado, né? E então a gente já está sentindo também as mudanças climáticas e tudo mais. Mas eu não gosto de terminar com ideias catastrofistas, porque afinal a vida continua na sua dinâmica, né? Todas essas coisas, as consequências negativas para nós, fazem parte dessa dinâmica. Tudo é, né, uma ação e reação. Mas então, como sair desse círculo vicioso que a gente está imerso, né? Eu sugiro, proponho, acredito, faço disso a minha vida, a gente nunca perder a própria conexão com a natureza. Porque quando você entra numa conexão profunda com uma planta, com os animais, quanto mais você se aprofunda, mais você percebe a unidade de tudo quanto existe, né? Faz parte como se você fosse uma grande lagarta, né? Como se a Terra e que vai transformando, e que as novas vidas são as borboletas, né? Isso é um fato, é bonito, é poético, é mágico, mas é também um fato verificável, né? Nós estamos todos Rita sorri enquanto relacionados. E a gente fala. pode verificar pela ciência e também a gente pode verificar pelos nossos próprio corpo, pela nossa sensorialidade, pela nossa capacidade de perceber o mundo a partir dos nossos sentidos.
E com isso a gente vai se reconectar com as camadas mais profundas da nossa psique, do nosso inconsciente, porque o nosso inconsciente, ele também é resultado dessa dinâmica viva, dessa diversidade viva. Então, a gente tem muita coisa que está reprimida na sociedade moderna e que a gente pode resgatar a partir do contato direto e sensível com os outros seres vivos. E, e é claro, né, isso está relacionado também né, se nós somos um com outros seres vivos, que dirá com outros seres humanos? Somos Rita completamente regala os somos olhos. parentes, né? A imagem dela está centralizada na dessa tela. ideia de sermos parentes. Ela está sentada e atrás dela há uma grande parede branca com algumas imagens. Entre as imagens há a foto de uma pessoa, né, segurando um bebê. Povos originários do mundo todo estão falando sobre essa conexão desde sempre, nas suas mitologias e nas suas práticas e nas suas maneiras de ver o mundo, né? Eles são os guardiões Imagens de uma do palco. sabedoria ancestral. O palco está né, vazio, escuro e com foco no painel onde aparece Rita. E são eles que podem nos educar, não só para a gente aprender a resistir, como eles vêm fazendo há tantos séculos, quanto para aprendermos a nos reconectar em relações de afeto e reciprocidade. Então, é uma alegria muito grande de poder estar aqui nesse cenário, nesse tema, junto com o Cacaverá, que é quem vai estar com a gente a seguir. Eu acho que eu falei o tempo todo que eu tinha, né, Flávia? Eu não sei se tem tempo para pergunta, mas eu sigo à disposição. A tela está dividida com imagens de Flávia e imagens de Rita. Nossa, fiquei pensando tantas coisas enquanto eu te ouvia. E também, Rita abre os braços e balança a cabeça afirmativamente. Vivendo, né? Olha esse evento, gente no palco, gente entrando remotamente. Eu da minha casa, você da sua, o Chineachique no palco, o André no estúdio, e todas essas possibilidades novas que a gente está inventando por conta dessa experiência, né? Então, a vida vai mudando, os momentos vão se desencadeando e a gente vai também se descobrindo. No canto inferior esquerdo da tela aparece um QR Code e logo acima está escrito A5. De existir, né? Acho que tem muito a ver com o que você está Imagens trazendo. do palco com foco no grande painel no fundo onde aparece Flávia e Rita. E esse tema da diversidade, né, que nos une todos, assim, ele é essencial para essa compreensão. Muito obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço. Me tocou muito. Esses insights que você provoca na gente, né? Porque a gente está no mesmo planeta, mas ele não é sempre igual, assim como nós somos os mesmos, mas não somos, né? A gente vai se renovando, os tecidos celulares, tudo, né? A gente vai se Rita balança a cabeça afirmativamente, sorrindo. É tão bom se perceber assim e se aceitar e aceitar o outro e tirar proveito disso, No né? grande painel, no fundo do palco, aparece a imagem de Flávia e a imagem de Rita, cada uma em sua transmissão Muito remota. obrigada, Rita. Saúde. Obrigada. Muito obrigada. Também.